Pronto, então, a gente tem, quando a gente vai dividir, vai fazer, definir o equilíbrio, a gente tem dois parâmetros, o equilíbrio estático e o dinâmico. Então, o equilíbrio estático ele é medido no sacro e no trívolo, que fica no ouvido interno, certo? Então, como é que essa estrutura é feita? No sacro, eles são duas cavidades, o sacro e o trívolo, e dentro dela tem uma camada de células, que é chamada de mácula, que é esse conjunto de células. Então, a mácula é formada por quatro camadas, na verdade. Uma é a camada basal, que são as células de sustentação. Acima dela tem as células pilosas, que são os cílios. Entre a célula pilosa e a camada de otólitos, tem o otolítico, que é um gel, uma espécie de gel que faz essa sustentação. Então, o que acontece? Quando você está estático e você faz um movimento, por exemplo, baixar a cabeça, então toda essa estrutura gelatinosa é como se você tivesse uma gelatina. Então, toda a estrutura gelatinosa vai para frente e ela fica pendurada. E esse estímulo de pendurado vai promover uma excitação na região dos nervos. E aqui são as terminações nervosas do nervo vestíbulo coclear. E aqui vai seguir o processo. Né? Então é basicamente isso, o equilíbrio. É aqui que ele mantém. Essa gelatina que vai e volta quando você está parado. Quando você está em movimento, o processo é outro. Então você tem a cóclea e aqui você tem os ductos semicirculares e aqui você tem as ampolas. Aí aqui nessa região da ampola, você vai encontrar isso daqui. Aqui é a ampola aberta, né? Vamos ver aqui, eu cortei a ampola nesse sentido e eu estou vendo ela de frente. Está o buraco da ampola aqui. Essa é a parte mais externa. Então, quando eu olho a ampola, como é que ela tem? É uma estrutura muito parecida com a mácula. Então, vai ter a camada de sustentação, a camada de células pilosas, só que ao invés de ter otólitos, ele não vai ter essa camada de otólitos, e o otolítico, aqui vai chamar, essa camada gelatinosa vai chamar de cúpula. Então, basicamente isso, o processo vai ser exatamente o mesmo. Quando você estiver em movimento, só que aqui, quando você tiver realmente o movimento do corpo, né? Você não estiver parado só para frente, você estiver correndo, andando, vai ocorrer a mesma coisa. Eu estou andando para um lado, para o lado de lá, então o gel vai pender para um lado e para o outro. Como existem os três túbulos, são perpendiculares e nas três sentidos, você vai ter a noção de 3D, três dimensões. Você vai saber quando você estiver de cabeça para baixo, se você estiver correndo, ele vai dar essa noção. É basicamente isso. Pronto?